Mangá resumido, alô? Opa, aqui é o Oda. E aí, Oda, tudo bom? Tudo bom? E esse capítulo passado? Pois é, cara. Eu achei que eu faria melhor. Esperei 3 semanas, mas não deu Beleza, muito certo. entendi. Mas tu sabe que eu gosto muito de One Piece e que nesse canal aqui tem uma porrada de vídeos falando sobre ele, né? Tô quase pra mudar o nome do canal de One Piece resumido. Então se prepara que no próximo capítulo vai ser melhor. Beleza, então tu quer dizer que no próximo capítulo vai ser bem melhor do que agora, né? Eu dou a minha palavra. Olha que eu vou cobrar. Cobre. Tá bom então, falou. Falou. O Oda não estava brincando. E aí, pessoal, meu nome é Renan, seja muito bem-vindo ao Mangá Resumido, onde eu trago reviews e teorias dos seus mangás favoritos. Vamos direto para o capítulo. Iniciamos com uma capa colorida muito bem feita pelo Oda, onde vemos a Robin jogando xadrez com os chapéus de palha. Nas posições do xadrez temos a Nami como a rainha, Brook é o bispo, Jinbe e Franky são as torres, os cavalos na cor branca e preta são Sandy e Zoro, os peões são formados por vários Chopper e o rei, óbvio, é o Luffy. Novamente, não temos a continuação da história de capa do capítulo 1112 de Yamato. Porém, começamos agora em Punk Records. O Vegapunk, como é brasileiro e gosta de um cafezinho, tá esperando o café dele esfriar, mas ele diz que provavelmente já deu tempo suficiente para que essa transmissão seja enviada para o mundo inteiro. O Shaka diz ali para o Stella que no máximo em 30 segundos eles vão conseguir fazer essa transmissão. E o Stella, por sua vez, fica um pouco assustado com o que eles podem falar para as pessoas. Nos últimos dois quadros, vemos que o Gorosei Marcus Mars está impressionado com o que ele tinha ficado olhando para no E capítulo galera, passado. agora eu vou sair do roteiro total aqui nessa imagem. É o cérebro do Vegapunk dentro de uma cápsula gigante. Se isso aqui não te impressiona, meu amigo, você morreu por dentro. Há alguns capítulos passados, o Vegapunk disse que, como ele comeu a fruta da inteligência, o cérebro dele nunca ia parar de crescer. E eu fiquei com essa dúvida há muito tempo também. Então, onde estaria o restante da cabeça dele? E nesse capítulo 1113 foi respondido. Na transmissão do Dendemushi, os Vegapunk revelam que aquela transmissão será realmente para o mundo inteiro, definitivamente. E enquanto isso, Marcos Mars já se aproxima ali do Dendemushi a fim de destruí-lo. E vemos a imagem de Mary lá na Vila Syrup. Ele questiona a alguém o quão grande é um transmissor Dendemushi. E para surpresa de zero pessoas, essa pessoa é revelada na página seguinte. E essa personagem é a Kaia. A Kaia que teve aí um update visual e que agora está conversando com a antiga tripulação do Chapéu de Palha, o Zop. O Mary também faz um comentário intrigante aqui. Ele diz que esse Dendemushi visual é maior do que a casa dos pets da Kaia. Temos um vislumbre ali também de alguns marinheiros tentando interceptar a comunicação de Vegapunk. Lá em Twin Cape, olha só que surpresa boa, o Crocus, o ex-tripulante do maior pirata do mundo, ao lado de Laboon, esperando a transmissão também de Vegapunk. De Baltimore, vemos alguns cidadãos comentando sobre a veracidade de Vegapunk ter nascido lá. Um senhorzinho comenta que ele é o orgulho daquela terra e se ele não é a mesma pessoa que causou aquele pesadelo de Baltimore onde a ilha explodiu. E na verdade, quem causou todo esse caos foi o Frank, o Chapéu de Palha. Na ilha de Bird, onde o Chopper estudou em South Blue, vemos os nativos daquela cidade também aguardando a transmissão do Vegapunk. Em Hatinosso, na Ilha Pirata, vemos alguns piratas fazendo o que fazem de costume naquela ilha. São todos bandidos e estão brigando e festejando, mas também estão esperando o vídeo do Vegapunk. Em outros lugares também estão esperando a mesma transmissão e voltamos no último quadrinho a Egghead novamente. O Gorosei Marcus Mars pisa no transmissor do Vegapunk, mas a transmissão ainda continua. Ele fica com tanto ódio que ele já entra na forma yokai e amaldiçoa o Vegapunk. E então iniciamos a tal transmissão que eu falei 53 vezes aqui nesse vídeo. E mano, o Marcos Mars está muito agoniado por não ter conseguido fazer a sua missão. Ele toma até uma bronca dos outros Goroseis que fazem uma comunicação ali de telecinese e ele pede
até desculpas para eles por não ter conseguido finalizar isso. Ele explica que o Vegapunk foi muito cauteloso ao fazer a sua missão e que eles deram crédito demais até para ele ter liberdade nos trabalhos que ele construía ali em Punk Records. Ele diz que é impossível determinar o que ele realmente sabe e o que ele pretende falar para todos no mundo, mas ele diz que a York disse para ele que ele queria carregar a tocha dos estudantes lá de Ohara. Ensandecidos de raiva, os outros Goroseis dizem que aquilo não pode se repetir, pois os planos de Ohara devem ser terminados ali mesmo, já que essa é a intenção do Vegapunk. Nos últimos 3 quadrinhos, o Sandy diz ter ouvido uma voz doce de mulher, e essa voz deveria ser da Bonnie. Agora aqui ficou um pouco confuso se o Sandy não está escutando a voz de todas as coisas ou mesmo daquele robozão lá fora. Mas, para nossa infelicidade, não era a voz de todas as coisas e nem muito menos o robozão. Realmente era a Bonnie. O Sandy, vendo aquela luta de longe, diz que ele que vai salvar a Bonnie e aplica uma bicuda no queixo do Nazujuro. É muita coragem. Aqui nessa página acontecem 3 coisas impressionantes. Enquanto levou aquela bicuda do Sandy, o Gorosei Nazujuro entra na sua forma Yokai e morde o Sandy enquanto o Vegapunk sai voando para ali. A transmissão do Vegapunk se inicia com ele dizendo que já cometeu 2 pecados muito graves e Oimo e Kashi, os 2 gigantes, agarram o Nazujuro enquanto ele estava segurando o Sandy, e o Sandy sai voando dali. Na página seguinte, vemos que Atlas conseguiu salvar novamente o Vegapunk. A Bonnie usa o futuro distorcido e se transforma numa gigante e vai para cima do Nazujuro enquanto ele é segurado pelos 2 gigantes. Enquanto isso, o Vegapunk diz ao mundo que ele será executado pelos Goroseis e que essa mensagem está sendo programada para ser transmitida caso seu coração venha a parar de bater. Na página seguinte, vemos um panorama do mundo novamente, onde iniciamos no arquipélago de Sabaody, onde vários cidadãos estão preocupados com a morte do Vegapunk. Também vemos o Duval, aquele personagem que se parecia muito com o Sandy. Ele dá as caras aí depois de mais de 500 capítulos do mangá de One Piece. Lá no navio da Germa 66, surpresa, César está junto do pai de Sandy e ele diz que o Vegapunk não pode morrer e que foi por isso que ele se juntou à Germa, para que eles pudessem juntos superar o cientista Vegapunk. Também vemos Morgan muito preocupado por conta dessa transmissão do Vegapunk e que o jornal dele está a ponto de explodir por conta desse tanto de informação. E em sua mensagem, Vegapunk diz: "Eu quero deixar as coisas bem claras aqui. Eu torço para que todos entendam isso. Não assumam que as pessoas que me atingiram são mais, apesar de quem eles sejam. Eu não pretendo discernir quem é certo e errado aqui. Eu não estou qualificado para julgar tais coisas, e eu não sei nem um pouco sobre ele nesse caso." O Saturn chega em Punk Records, onde estão os outros Chapéus de Palha, e fica enfurecido com o Vegapunk. A Robin reconhece a voz de Saturn, pois ela esteve naquele acidente lá em Ohara. Ela lembra que ele é um dos Goroseis. Saturn fala: "Você deve ser Nico Robin, a mulher que o Akainu deixou escapar entre os dedos, aquele impotente." A Nami fica em choque em saber quem era aquela pessoa que estava na sua frente. É um Gorosei. Então, imediatamente, ela bola um plano de defender a Robin com unhas e dentes, pois ela tem a maior das informações sobre Ohara. Nesse momento, os Chapéus de Palha se unem e atacam o Gorosei. Vemos que o Brook consegue até mesmo cortar uma das pernas do Saturn. Estamos próximos da revelação da mensagem de Vegapunk na próxima página, então se preparem. Na última página do capítulo, os Goroseis começam a conversar se não seria o certo destruir logo a estação de força de Punk Records. Saturn responde que essa é a questão, pois apesar de destruir tudo, eles iam acabar destruindo até os marinheiros e os navios, sem dizer os equipamentos que eles tinham ali. O Arcuri responde que eles também estariam sacrificando o único significado de estarem ali, a réplica da Mother Flame, que é aquele dispositivo usado para destruir ilhas inteiras. E finalizamos com a última mensagem
de Vegapunk. Eu vou direto ao assunto. Nosso mundo vai afundar no oceano. E assim finalizamos o capítulo 1113 do mangá de One Piece. E aí, o que você achou? Deixa nos comentários aqui embaixo. Não se esquece, por favor, de se inscrever e deixar seu like. E aproveita e já clica nos links aí da descrição. Um grande abraço e até mais.